27 e 28. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Os que não podem ficar aqui até 10h30, tenham a bondade de se retirar, para não atrapalhar os outros que querem ouvir a mensagem. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Podeis assentar e estejais a cômodo. Meus irmãos, eu não tenho condição de pregar com aquele povo andando ali naquela minha direita ali. Eu não sou de pregar. Ou as senhoras param no lugar, faz favor, faz fineza. Eu absorvo nesses 2 versículos lidos da palavra de Deus 4 grandes, preciosas verdades que jamais falharão. Todas as pessoas que estão conosco esta noite não são evangélicas. Prestem bastante atenção nessas 4 verdades que jamais falharão. Primeira verdade: aos homens está ordenado morrerem. Morte. Segunda verdade: e depois vem o juízo. Juízo. Aos que o esperam para a salvação. Salvação. Cristo virá outra vez. A segunda vinda de Cristo. Essas são as 4 preciosas verdades. Faço questão que você me escute, das quais ninguém pode duvidar. Vamos falar todos juntos? Primeira, morte. Repitam. Juízo. Repitam. Terceira, salvação. Repitam. Quarta, vinda de Cristo. Repitam. Mesmo as pessoas incautas, que não têm nenhum conhecimento de teologia bíblica, sabem que eu estou expressando verdades fundamentais, incontestáveis na sua razão e absoluta no seu desígnio e propósito. Primeira verdade, a morte. Paulo disciplina esta matéria dizendo: o salário do pecado é a... É por conseguinte, faço questão que as pessoas escutem, porque com muito barulho não se escuta. Existem, por conseguinte, 3 realidades expressivas da palavra morte. Primeira, a morte física. Segunda, a morte espiritual. Terceira, a morte eterna. Existe solução para a morte física? Existe sim, ressurreição física. Existe solução para a morte espiritual? Existe, ressurreição espiritual. Existe solução para a morte eterna? Não existe solução para a morte eterna. Aos homens está ordenado morrerem uma só. Quanto vale a nossa vida nesta terra? E por quanto tempo duramos aqui neste planeta? A Bíblia diz que a nossa vida, ela vai de 70 a 80 anos, o mais é canseira e enfado. A Bíblia também diz que a nossa vida, ela é comparada a uma lançadeira de tecelão, a uma sombra que declina, a navios veleiros, ao correio, a um conto ligeiro e a flor da erva, de repente passa.
Jesus disse, e de que serve para este homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma. Estamos passando veloz nesta vida. De repente os cabelos começam a embranquecerem. De repente os que olham pelas janelas, que são os olhos, começam a se escurecerem. De repente os guardas da rua já começam a se fechar por baixo ruído da moedura, que são os ouvidos. De repente os guardas da casa começam a tremerem, que são as pernas. De repente o cântaro de prata despedaça, que é a coluna vertebral. E de repente o copo de ouro se desfaz, que é o nosso coração. E o homem vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela rua da cidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Repitam, tudo é vaidade. Nós conhecemos através da história pessoas que marcaram época no decorrer da própria história. E quando chegaram diante do pasmo secreto da morte, eles gritavam com instância e veemência e dariam tudo o que fosse possível para não morrerem. Nós conhecemos a história de grandes filósofos do Oriente, que ficaram com 12 médicos em volta da sua cama, o caso de Confúcio, dizendo, por favor, não me deixem morrer. As pessoas dariam tudo para não morrer. A morte é considerada e cognominada de espantalho das nações. A morte é também chamada de separação. Ela separa as famílias, luta as famílias. Ela traz um aguilhão, e a Bíblia diz, o aguilhão da morte é o pecado. Quantas lágrimas a morte tem produzido? Quantas separações a morte tem produzida? Quantas tristezas a morte tem produzida? A morte tem matado branco, matado preto, matado feio, matado bonito, matado sábio, matado ignorante, ricos e pobres. Ela não escolhe a situação, seja ela social ou física das pessoas. E não existe nesta vida um método ou uma metodologia impulsiva que detenha o poder da morte, a não ser o nome precioso de Jesus. Se nós considerarmos todas as religiões com seus ramos filosóficos, elas não trariam nenhuma solução para absorver, para equacionar, para resolver, dissipar, para moldar, para estruturar, para trazer luz a esse tema designativo referente à morte. Se nós perguntarmos a Allan Kardec qual é a solução da morte, ele vai dizer, as reencarnações sucessivas. Se nós perguntarmos aos teosofistas a solução para a morte, ele vai dizer, você tem que reencarnar 800 vezes, passando pela lei do karma, atingindo o estado de nirvana, e depois você vai morar 1000 anos no céu, e depois desce para a terra aprender. Isso é uma grande incoerência e uma grande bestialidade. Se nós perguntarmos para o católico romano, tem solução para a morte? Ele vai dizer, tem, entre aspas, eu vou para lá, para o purgatório, e purgo, e purgo. Resultado, nada aconteceu de extraordinário. Os homens morrem sem nenhuma esperança. Fonte cristalino de Deus. Partem desta vida para outra, endeusado pelas tradições mitológicas das ínvias religiões, sem um conceito seguro de que abordará na viva Canaã celestial. Mas eu recebo agora a palavra de Deus no meu coração e nos meus lábios e profetizo agora em alto e bom som. Este povo que está me de olhos arregalados esta noite, na sua maioria, não teve mais nada à morte, não tem medo da morte, porque já passou da morte para a vida. Aleluia, suas mãos, balance as suas mãos assim, diga graças a Deus.
Eu passei da morte para a vida. Diga graças a Deus. Agradeça a Deus que o Evangelho lhe trouxe segurança, estabilidade. Senhoras e senhores, isso não é uma ficção, não é uma miragem, não é um conto. Isso é uma expressa verdade bíblica e profética. Eu não sei se algum dos senhores que estão aqui já tiveram o desprazer de presenciarem uma pessoa não crente morrendo. Quem já teve esse desprazer, levante a mão. Levanta bem alto. Sinceramente, é desprezível, é ignominioso, é frustrante, é decadente, é civo. Já observaram aquelas pessoas que cercam a esta pessoa que está morrendo e que também não tem esperança, como elas ficam? O estado que se abate sobre as pessoas. Há pessoas que arrancam os cabelos das cabeças e gritam e dizem: nunca mais eu verei, jamais eu verei este rosto. Mas você já viu que paradoxo é a morte do crente? Que incógnita, que algo marcante. O crente está passando para a eternidade, chegam todos irmãos e irmãs e começa a cantar: junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Cante! A perfume, a gozo exaltados, a delícias profusas ali. Todos! Sim, ali, bonito! Sim, ali, de seus anjos fiéis. Olhem para cá. Esse hino, ele estreita o nosso coração porque parte-nos de saudades. O poeta já dizia: saudade é a palavra doce que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse espinho cheirando a flor. E nos encanta as saudades que temos de Jesus Cristo. E nós queremos evidenciar este fato agora. Abra os vossos braços, o que puder agora. O que puder abrir. E vamos matar um pouco da saudade de Jesus. Ele está presente. Eu gostaria que você e eu, comigo agora, dessemos um abraço em Jesus. Abrace agora o Senhor Jesus.